Como eu disse, nós estamos na série Plenitude e o tema desta noite é vida eterna. Nós começamos falando sobre vida abundante e como isso é possível, em Jesus Cristo, de obtermos essa vida abundante, e ela está disponível a todos. Quando nós não a vivemos, nós invalidamos aquilo que Jesus veio fazer. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Foi Ele que disse, e se Ele disse, é possível que todos nós possamos usufruir dessa vida abundante. Ela está disponível a todos aqueles que entendem o seu plano de vida abundante. Domingo passado nós falamos sobre uma vida feliz, abençoada, uma vida com Deus, no dia a dia, no nosso amanhecer, no a nossa tarde, a nossa noite, temos uma vida com Deus. Em todo tempo nós vivemos uma vida com Deus. E essa vida com Deus nos leva a vivermos experiências sobrenaturais com Ele. E hoje Deus colocou no nosso coração falarmos sobre vida eterna. O texto está baseado na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 10 ao 12. 1 João, capítulo 5, versículos 10 ao 12. Glória a Jesus. Vida eterna. Está aí projetado para você acompanhar. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, faz Deus mentiroso. Porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. 3 testemunham: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ponto. Autoexplicativo. O que é vida eterna? Nós vivemos nesse mundo, nós vivemos com as nossas responsabilidades, nós vivemos com as nossas buscas, nós vivemos para algumas conquistas. Isso é natural e é bom demais. Nós já estudamos sobre isso nas 2 semanas anteriores. É importante que a gente viva com responsabilidade. E é bom viver nesse mundo, com toda a decadência dele. É muito bom a gente viver. A gente tem família, e é tão bom ter família. Esposa, esposo, filhos, pais, irmãos, cunhados são bons também, sobrinhos, é bom, não é gostoso ter família? Aquele churrasquinho de domingo, no feriado, passeio em família, Dionei? Não é gostoso? Você ter alguém do seu lado, um companheirismo. Um dia que você não está bem, há um cuidado especial, aquela canjinha, aquela sopinha, aquele chá, o remedinho na hora, o cuidado. Que gostoso. É bom viver nesse mundo, não é, irmã Silvana? Ter amigos, poder se alimentar bem, um passeio. Como é bom a gente viver nesse mundo. E olha que esse mundo está de mal a pior. A Bíblia diz isso. O mundo está numa decadência terrível, social, ética e moral. A violência está aí a cada dia mais forte. Não tem mais lugar que você pode dizer: esse bairro é seguro, essa cidade é segura. Porque a violência está em todo lugar. Está no sítio, está na fazenda, está no condomínio, está no bairro, está na rua. Todos nós vivemos nesse mundo tão decadente, mas ainda é bom viver. Nós lutamos pela vida, não é mesmo? Você quer ver um exemplo?
Se agora me der uma dor forte aqui, ó, que desce para o braço, eu vou orar a Deus primeiro, mas eu vou descer rapidinho aqui e vou procurar a medicina, porque eu vou pensar que está me dando um infarto. Então a gente corre para a medicina. Quando você acorda e vê que não está bem, você ora a Deus, e esse deve ser o comportamento do cristão. Mas o que a gente faz? Vai buscar uma ajuda. Por isso que você chega lá na recepção do pronto-socorro, está cheio de gente lá. Agora, se a gente for lá, tem gente lá. Por quê? Porque não está bem, então foi buscar uma ajuda. Uma ajuda na medicina, naqueles que são chamados por Deus, recebem o dom e vão cuidar do semelhante. É assim. Nós sabemos que o céu é maravilhoso, mas se eu perguntar aqui, alguém pode dizer sim, eu quero ir agora para o céu, mas a grande maioria vai dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, mas a minha ficar mais um pouco aqui. Eu quero ver o meu filho crescer, o meu filho casar, o meu filho se formar. Não é assim, José? O céu é maravilhoso, mas nós somos apegados aqui a essa vida. E eu vou repetir, isso é natural. Não é nenhuma loucura sua estar apegada a esta terra. Sabe por quê? Porque Deus nos fez para ser eternos. Deus não fez a gente para morrer. Na obra original de Deus não estava morte. Então a morte não está na nossa natureza, ela veio como um acidente. A morte é um acidente para a humanidade. Por isso que se você for uma UTI agora, pessoas que estão em coma, estão lutando pela vida, mesmo inconscientes. Por quê, pastor? Porque na natureza humana não havia morte. A morte veio pela desobediência. A Bíblia diz isso, que por um homem todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. Então, você estar aqui e desejar viver mais tempo ao lado da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, verem os seus netos, verem eles crescerem, casarem, construírem família, é natural, é saudável. Agora, o que não podemos é perder a consciência da vida eterna. O que não podemos é nos apegar tanto a esse mundo, aos prazeres que ele proporciona, e o dia a dia, e nos envolvermos tanto nesse mundo, com os nossos afazeres, nossas responsabilidades, as nossas conquistas, e perdemos a consciência de que há uma eternidade. Amarmos essa vida, amém, foi Deus que nos deu. A vida é um privilégio. Ninguém está aqui por acaso. A propósito para mim e para a sua vida, isso então deve ser valorizado. Nós devemos cuidar sim do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Temos que zelar, cuidar, proteger mesmo. O que não podemos é, dentro desse contexto de humanidade, de conquistas dessa vida, perdermos a consciência de que há uma eternidade. E a eternidade é fato. A eternidade é fato para todos nós. Ninguém aqui que nasceu está fora da eternidade, irmãos. Quando nós nascemos, nós já nascemos para a eternidade. Todos aqui já estão na eternidade. Não adentramos o portal ainda não, mas que há uma eternidade na nossa vida, isso é fato.
Nós nascemos, e quando nascemos, já nascemos para a eternidade. E agora, o que João nos traz como ensinamento é de que há uma eternidade, e que nós que temos Cristo, temos que ter essa consciência de que há uma eternidade, e que aquele que tem Cristo no seu coração, esse tem direito à eternidade com Ele, ou seja, vida eterna. Isso faz toda a diferença. E eu disse isso na hora da oração: eternidade com Cristo ou sem Cristo, porque a vida eterna, ela só é para quem está em Cristo. A vida eterna é só para aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento. Isso não é o pastor que define, não é a igreja, a denominação ou a religião que você frequenta. A vida eterna só é possível para aquele que vive o processo do novo nascimento, que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador para a vida toda. Não para aquele que reconheceu por certo tempo da vida, mas por aquele que reconhece Ele por toda a sua vida, que acorda todo dia declarando: a minha vida é do Senhor, eu nasci de novo para viver para o Senhor. O que é vida eterna? Vamos ver na Bíblia o que é vida eterna. Como obter ela? Está aí nos 2 versículos que eu li. Versículos 11 e 12. Como obter então a vida eterna? E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Definir o que é vida eterna? Simples. Vida eterna é um presente de Deus para nós. Ninguém aqui, por seus méritos próprios, pelas suas conquistas, e não adianta encarnar aqui, encarnar ali, porque isso não é possível. Quem morre segue para o juízo. E quem tem juízo entende que devemos ter Jesus para ter a vida eterna. Vida eterna é um presente de Deus. Ninguém aqui por mérito conseguiria ter vida eterna, mas Jesus nos presenteou. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vida eterna é presente de Deus para a nossa vida. Jesus morreu para que nós pudéssemos ter direito da vida eterna. Então, quando você trazer à sua memória o que é vida eterna, traga com você: vida eterna é um presente de Deus para a minha vida. Eu recebi um presente de Deus. Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho, para que eu pudesse nele, através dele. E aí João vai dizer: quem tem o Filho, esse tem a vida. Quem entendeu e recebeu o presente tem vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Tem eternidade, que é diferente de vida eterna. Eternidade pode ser para a perdição. E Marcos vai dizer que se você não tem a vida eterna, não tem outro caminho a não ser a perdição. E na perdição é terrível: ranger de dentes, sofrimento eterno,
aonde o verme ou o bicho não morre, aonde o fogo não apaga. Meu irmão, isso é realidade de eternidade para quem não tem o Filho, para quem não recebeu a vida eterna. Não tem outra escolha. A igreja precisa ter consciência disso. Nós precisamos pregar sobre isso. Há inferno, sim, inferno é real. Será lançado o diabo e todos os seus ali para o fogo eterno, para o sofrimento eterno. E segundo a Bíblia, a consciência daquele lugar, a consciência daquele sofrimento, a consciência do lugar que está e não pode mais sair, é algo eterno essa consciência. Quem conhece aqui a passagem que Jesus disse, numa forma de parábola, eu entendo, entre rico e Lázaro, os dois viveram nessa vida, sem a consciência da vida eterna. Lázaro, com todo o seu sofrimento, tinha consciência da vida eterna, sabia que aqui tudo é passageiro. E então Lázaro vive uma vida pensando na eternidade, enquanto o rico vive uma vida dissoluta, conquistando e vivendo da sua maneira, não pensando na vida eterna. E ambos morreram. E a Bíblia diz que o Lázaro, aquele que tinha consciência da vida eterna, estava no seio de Abraão, enquanto o rico estava no tormento, no Hades. E aí o rico disse: ah, Senhor, deixa eu ir avisar os meus familiares, para que eles possam entender o que é vida eterna, para que eles não venham para o lugar que eu estou. E Deus vai dizer: ah, não, há uma grande separação, quem está lá não pode mais estar aqui. E lá onde os seus familiares estão, tem aqueles que estão pregando a verdade da vida eterna. O desejo daquele rico era pelo menos molhar o dedo e os seus lábios para que refrescasse. Mas há um grande abismo entre aquele que está no seio de Abraão e aquele que está no Hades, na perdição. E a igreja precisa ter consciência disso. Nós não podemos viver cada dia da nossa vida, por melhor que seja, por mais responsável que você seja, por mais pessoas generosas que sejam, esquecer de que há uma vida eterna, e isso é realidade, e é um presente de Deus que nós devemos viver e estarmos preparados para quando chegar esse momento de entrarmos pelos portais da eternidade, mas para a vida eterna. Para a vida eterna. Eu vi um vídeo da irmã Vera Eunice Rodrigues, está lá no Facebook, e como o título do vídeo estava assim: nunca perca a oportunidade de fazer um carinho, porque você não sabe quando será o último. Esse é o título do vídeo dela. E naquele vídeo há 3 personagens. Há uma moça sentada num banco na calçada. Há uma calçada, alguns veículos parados em frente àquela calçada, estacionados normalmente. E aquele jovem vai até aquela moça, provavelmente sua namorada ou alguém da sua família, e ele conversa com ela e faz um carinho nela. E ela continua sentada ali. E aquele jovem dá 3 passos. Acabou de fazer um carinho, despediu dela e dá 3 passos. Foi o suficiente para que um outro carro perdesse o controle, que vinha naquela rua, e chocou contra o carro que estava estacionado em frente à calçada. E aquele carro, numa força tremenda, invadiu a calçada. O carro que estava parado ali, ela estava sentada e o carro ali, e a batida naquele carro parado, de um carro que vinha naquela avenida, impulsionou aquele carro com tanta violência onde ela estava, que ela foi esmagada no muro por aquele carro que estava parado ali na calçada. Ou seja,
Jamais ela pensava que aquele momento seria o momento que ela estaria entrando para a eternidade. Sentada, recebeu um carinho, despediu, e um carro desgovernado, de repente, bate num carro parado, e aquele carro parado esmaga ela na parede, morte instantânea. Ou seja, eu e você não sabemos qual é o milésimo de segundo, ou o segundo, ou o minuto, ou a hora, ou o dia em que nós entraremos para a eternidade. Agora nós temos que ter consciência de que eu quero vida eterna, e isso só é possível num presente de Deus para quem crê no Filho de Deus, para quem crê em Jesus Cristo como seu Salvador. Não é pelos nossos méritos, não é pela religiosidade, não é pela liderança religiosa, mas é pelo único e suficiente caminho, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Outra coisa, em João 17,13, olha o que diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. Só tem direito à vida eterna quem conhece a Deus. Você conhece a Deus, você conhece Jesus Cristo como seu Salvador, você já o confessou com os seus lábios, você o confessa com sua vida, porque é fácil às vezes a gente falar que Jesus é meu Salvador, mas você está confessando Ele para a vida eterna, como testemunho que Ele realmente é o seu Salvador? Você reflete esse Jesus que você confessou como o único e suficiente Salvador da sua vida? Porque a Bíblia diz que essa é a vida eterna, que te conheçam como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu tenho que confessar Ele como meu único Deus verdadeiro, mas não somente com meus lábios, mas com a minha maneira de ser e de viver, que as pessoas olhem para nós e vejam que realmente Deus é o Deus da nossa vida, que não é apenas de falar, mas que nós o conhecemos porque nós praticamos uma vida de obediência segundo a vontade dEle. Aí é vida eterna. Isso é vida eterna. O ladrão da cruz estava morrendo. Nos últimos minutos da vida dele, ele reconheceu e declarou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conhecer é ter direito da vida eterna. Segunda coisa, por que eu devo pensar então na vida eterna? Primeiro, vida eterna é um presente de Deus para quem tem Jesus, amém? Segunda coisa, então por que eu devo pensar na vida eterna? Por isso que eu acabei de dizer, pela brevidade da vida. A nossa vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Eu lembro que parece ontem, eu estava brincando no monte de areia em frente à igreja, com um caminhãozinho de plástico, basculantinho, fazendo caminho, e como se eu estivesse fazendo uma terraplanagem. Mas olha, ali naquele monte de areia, eu lembro, parece que ontem, eu ali no meio da areia brincando. Passou muito rápido. Eu tenho certeza que você lembra também quando era criança, mas está passando rápido demais. Ah, se a gente pudesse parar o tempo. Mas isso é impossível. O tempo não volta. E a nossa vida é muito rápida. Passa muito rápido.
E olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz aqui em Jó 10:20. O que diz Jó 10:20? Jó 10:20. Não é efêmera a vida para que abandone-me. Jó vai dizer que a vida dele é rápida demais. Jó vai dizer que já estariam no fim os meus poucos dias. Ou seja, a vida passa rápido demais. Olha o que diz em Tiago capítulo 4, versículo 14, sobre a brevidade da vida. Por isso que eu devo pensar na eternidade, porque meus dias passam muito rápido. Vocês não sabem o que lhes acontecerá amanhã, que a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, a nossa vida é como a neblina, um vapor. Agora há pouco, os irmãos da mídia soltaram aqui um vapor, isso é água. Não tem química, é água, é um vapor. Por isso que não faz mal, porque é uma água que não prejudica. É uma água que emite vapor pela quentura. Mas eles soltam e rapidamente se dissipa. Às vezes nós saímos daqui de manhã e a pista está toda com neblina, mas dali a pouquinho se dissipou. E sabe o que Tiago vai dizer? A minha e a sua vida é como isso. É a neblina que rapidamente se dissipa. A brevidade da vida. Nós passamos rápido demais por essa vida. E isso é com crianças, é com jovens, é com homens, é com mulheres. Essa vida é rápido demais. Alguns podem viver alguns anos mais, 80, 90. Mas Moisés vai dizer que a vida nossa ela é limitada a 70. Se alguém pela sua robustez chegar aos 80, o que passar disso é canseira e enfado. Ou seja, Moisés está dizendo: a nossa vida é breve, passa rápido demais. Por isso pense na eternidade. Porque que tristeza seria se a nossa vida fosse só aqui nesse mundo. Imagina que triste. Alguns viveram 5 anos e morreram. Pensou se fosse só para essa vida. Alguns viveram 15 anos e morreram. Imagina se fosse só para essa vida. Alguns já estão com 70 e 80, mas se perguntar se passou rápido demais, imagina se fosse só para essa vida. Mas glória a Deus, aleluia. Eu penso na eternidade, porque quando eu penso na morte, eu vejo ela como uma luz no fim, de que nós ao chegarmos nesse momento, entraremos agora para a eternidade, aí não mais limitado aos 70 e 80 anos pela sua robustez, mas agora a eternidade está diante de mim. Então eu não estou aqui ligado apenas a essa vida, eu vivo bem aqui, eu tenho uma vida com Deus aqui, eu posso viver uma vida abundante aqui, mas quando chegar o momento da morte, eu sei que eu adentro agora para a eternidade, aonde não há mais brevidade de vida. Por isso que eu penso na eternidade. A vida eterna é essa luz no fim da nossa vida humana. Quando chega ao fim, eu sei que eu adentro a eternidade, vida eterna. E para onde eu vou? Devo pensar, porque a vida eterna não é eternidade, mas a vida eterna, ela me leva para o céu. A vida eterna me leva para o céu, é diferente da eternidade. A eternidade pode levar para o sofrimento, mas a vida eterna não tem margem de erro, é para o céu. Quem tem a vida eterna tem o céu como garantia. Quem tem a vida eterna tem o passaporte para junto de Deus. Olha o que diz em Apocalipse 21, versículos 4 e 7. O Ministério de Louvor já pode vir aqui. Apocalipse 21, 4 e 7.
para onde eu vou na vida eterna. Aleluia. Essa é a minha esperança. É onde eu espero encontrar com os meus pais. É onde eu espero encontrar com meus irmãos que partiram no Senhor. Aqui da Estiva, a mãe Isabel, o Dito, a irmã Maria Aparecida, a irmã Conceição, a irmã Romélia. Aonde nós esperamos a irmã Nésia, né, Nivó? Irmão Joel, aqueles que partiram no Senhor. É lá que nós vamos encontrar com eles. A vida eterna me dá essa garantia. Olha o que diz aqui em Apocalipse, o próprio João, revelado a ele. Lá no céu, para onde nós vamos, a vida eterna. E o crente tem que ter consciência disso. Nós não podemos viver aqui sem pensar nisso, irmãos. O crente tem que pensar no céu. O crente tem que ter isso vivo na sua memória, no dia a dia. Pode ser hoje que eu vá para a eternidade, e a minha eternidade é vida com Deus. Eu vou para o céu, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que viver aqui já pensando lá. Eu sei que quando findar os meus dias aqui, essa luz vai acender para mim da vida eterna, e é o céu que me espera, é o Deus Todo-Poderoso que me espera para dizer: entra para o gozo do seu Senhor. Eu tenho que ter consciência disso. Eu tenho que viver nessa alegria de céu para a minha vida. E olha o que diz: e Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. E o vencedor herdará tudo isso, e serei seu Deus, e ele será o meu filho. Aleluia. Fim da tristeza. Como, pastor? E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. A tristeza não tem mais vez lá. Tristeza é aqui. Você fica triste com alguns acontecimentos aqui, mas a vida eterna nos leva para o céu, onde lá não haverá mais tristeza. Acabaram a tristeza, irmãos. Aqui você ainda se frustra, se decepciona, você perde, você entristece, mas lá não tem mais tristeza. Vida eterna não tem mais tristeza. Deletou a tristeza da nossa vida. Segunda coisa que não tem mais lá é dor. Não haverá mais morte. Lá não haverá causa de dor. Quem aqui que ao perder um ente querido, um amigo, não derrama uma lágrima, não sente uma dor da separação que a morte traz? Quem aqui não chorou pela morte de alguém que você ama? Isso é dor. E eu não estou falando dessa dor física que você toma ali um remédio e ele ameniza essa dor. Eu estou falando de uma dor da perda que a morte traz, que você se vê impotente em trazer de volta aquela pessoa que você ama. Isso produz dor, dor no nosso coração quando nós sepultamos um amigo, dor no nosso coração quando nós sepultamos os nossos pais. Isso é natural, nós choramos, isso causa dor. A morte traz dor, mas a Bíblia diz que lá no céu, na vida eterna, não haverá mais dor, porque não haverá mais morte. Aleluia. Isso é vida eterna. Acabaram-se as dores da morte, da separação, nem tristeza, nem choro, nem dor. Acabaram. Lá finda-se todo o sofrimento. Nesse mundo nós estamos sujeitos ao sofrimento.
Você sofre por alguém que está doente, você sofre por alguém que perdeu o emprego, você sofre por alguém que deseja ter uma casa própria, você sofre. Aqui na vida nós sofremos quando alguém perde alguma coisa, mas lá não haverá mais sofrimento. É esse lugar que Deus preparou para nós. Isso, irmão, se chama vida eterna, e nós temos que ter consciência disso. Eu vivo aqui nesse mundo, mas tenho consciência de que algo muito maior e melhor, aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que ainda não desceu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para os seus. A Bíblia vai dizer que nada, nenhum sofrimento dessa vida se compara com a glória que nos há de ser revelada. Isso é vida eterna, isso é estar com Deus para toda a eternidade. Quero convidá-los a ficar em pé. A Bíblia vai dizer em 1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus? Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós somos filhos de Deus, estamos aguardando a vida eterna, porque ainda não foi manifestado o que havemos de ser. Nós já somos abençoados nessa vida. Amém. Nós já somos luz. Amém. Nós já somos sal da terra. Amém. Nós somos privilegiados porque somos propriedade exclusiva de Deus. Amém. Um povo eleito, zeloso, de boas obras. Amém. Mas mesmo com todos com essas qualificações e virtudes, com esses privilégios, a Bíblia diz que ainda não se manifestou, Mônica, o que havemos de ser. Nem Raíssa, nem Júnior, ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Seremos semelhantes a Ele. Isso é vida eterna. Você e eu seremos semelhantes a Ele. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Eu confio nela. A Bíblia diz que nós seremos semelhantes a Ele, e pois o veremos como Ele é. Nós teremos um corpo glorificado, igreja. Pastor, mas essa dor que eu tenho na minha perna esquerda, lá não tem mais dor na perna esquerda. Pastor, mas essa dor crônica que eu tenho na minha face, lá não tem mais dor crônica na sua face. Pastor, mas essa deficiência visual que eu tenho, lá não tem mais deficiência visual. Mas essa deficiência que eu tenho nos meus ouvidos, que eu não consigo ouvir direito, nem quando grita, pastor, lá não tem mais nenhuma deficiência. Deus nos dará um corpo glorificado, tal qual de Cristo, um corpo novo nós teremos na vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus. Isso é vida eterna.